eu fiz o convite para o André Molina participar da live hoje, que ele me mandou um WhatsApp, a gente já estava trocando uma ideia ali sobre engenheiros, dele levar o Lix e o Maltz ali, né, para se apresentar e tudo. Ele falou, cara, tô te lembrando que eu escrevi um livro sobre a amizade do Renato com o Cadu, com o Eduardo, né? Eu falei, cara, você precisa participar da live, da primeira Pô, live que eu vou fazer dali da Legião e tal, com o Alan. Você está convidado, que bom que ele topou. E eu queria que o André não estragasse, né, a surpresa de quem valeu o seu livro e tudo, mas me falasse um pouco desse início, que tinha um outro guitarrista e tudo, dessa amizade. Se desse para você dar uma resumida para a gente, eu agradeceria. Eu e Alan adoramos ouvir histórias. então, Sol, eu vou me reservar a falar um pouquinho dessa história do começo da Legião e também de algumas histórias que, consequentemente, tem a ver, que tem no livro, que tem a relação com esse primeiro álbum da Legião Urbana, né? Que eles meio que se conectam. Foram alguns anos antes, foi em 1982, o álbum só saiu no janeiro de 1985. Só que até lá teve mudanças aí da Legião Urbana, né? Saiu o Eduardo Paraná, não entrou, como algumas pessoas acham, não entrou o Dado já em seguida, teve um período pequeno com o Ico Ouro Preto, né? Então, esse livro ele trata do quê? O Eduardo Paraná, o Cadu, como o nome diz, ele é nascido aqui em Curitiba, né? Eu também sou aqui de Curitiba, e eu, por ser muito fã de Legião Urbana e já ter escrito um outro livro, o Divã do Rock Brasileiro, tinha entrevistado ele para esse livro, para tratar dessa parte do rock de Brasília. No livro eu faço uma divisão por capítulos, né? Eu coloco um capítulo para o Rio de Janeiro, outro para Brasília, outro para São Paulo, Curitiba, porque eu sou daqui, aqui teve uma cena da década de 80 e década de 90, que no Brasil não ficou tão conhecida, mas aqui é importante. Então, aí eu ao entrevistar o Cadu, ele me revelou que tinha alguns documentos inéditos, que estava guardado com ele, que o Renato Russo tinha escrito, um release que o Renato Russo escreveu sobre a Legião Urbana, um dos primeiros releases, com as primeiras músicas que eles ensaiavam, né, entre elas música urbana e química também. E a partir desse release, tem uma letra inédita também nesse release, né? E a partir desse release, ele falou, cara, vamos fazer um livro. Será que só um release dá um livro? Eu falei, cara, você foi o primeiro guitarrista da Legião Urbana, participou da fundação, viu todo o cenário do rock de Brasília surgir naquele início da década de 80 e final da década de 70, conheceu o Renato Russo jovem antes da Legião, viu o Aborto Elétrico tocar em alguns locais. Você tem muita história, cara, isso aí dá um baita livro. E daí ele me convidou e eu fiz esse livro aí, tratando dos primeiros shows, os primeiros ensaios, né, os primeiros documentos, o Renato Russo mais adolescente, né, antes da fama, né, e todos os outros membros ali da Legião. Tem o Paulo Paulista também, que foi um tecladista da Legião, que teve essa fase, Marcelo Bonfá, Paulo Paulista, Eduardo Paraná e Renato Russo. E em relação ao primeiro álbum, tem histórias interessantes, porque você pega Ainda é Cedo é uma canção que tem a coautoria vamos dizer assim, do segundo guitarrista da Legião Urbana, que é o Ico Ouro Preto. Quando o Ico Ouro Preto entrou na banda, na Legião, né, substituindo o Eduardo Paraná, eles já estavam ensaiando tal, e estavam ensaiando Ainda é Cedo, e fizeram Ainda é Cedo, e ele não ficou na banda porque ele era um cara que tinha um medo de palco, né? Ele não era muito à vontade com o palco. Tem músico que acontece isso. E se enveredou aí para ser fotógrafo, né? Se tornou fotógrafo, mas ele deixou essa contribuição em Ainda é Cedo. E uma música também que a gente conta a história, que é Química, né? Química, que originalmente era do Aborto Elétrico, da época do Fê Lemos, e é uma música que é engraçada. Foi a primeira música da Legião do Renato Russo gravado, que foi gravado pelo Paralamas do Cinema Mudo, como a gente comentou anteriormente, mas é uma música que dava problema para a banda, porque primeiro teve uma briga com o Fê Lemos por causa de Química, né? O Renato Russo foi apresentar Química para o Fê,
O Fê olhou para o Renato, pô, Renato, o que está acontecendo com as tuas letras, tal, né? O Renato se sentiu muito ofendido, né? Brigou com o Fê naquela ocasião. E teve um festival do Colégio Objetivo, em que, na época, o Eduardo Paraná e o Marcelo Bonfá, se eu me lembro bem o livro, né? Que a gente escreve o livro, depois não lembro mais, mas eu acho que é isso. Que era a época que o Marcelo Bonfá e o Eduardo Paraná estudavam no Objetivo, o Renato já era mais velho, então eles fizeram uma inscrição nesse festival do Colégio Objetivo e colocaram ali Química como candidata para tocar. E a música não foi bem aceita no festival, não classificou a banda. E segundo o Eduardo Paraná, foi uma das primeiras vezes que ele viu assim, o Renato Russo receber uma frustração, uma decepção, né? Ele ficou bem chateado. Então é engraçado que é uma música que na época ali que eles estavam, desde a época do Aborto Elétrico, daí depois eles ensaiavam também, uma das primeiras músicas que o Eduardo Paraná ensaiava ali com o Renato era Química, mas que foi a primeira a ser gravada pelo Renato Russo e pelo Paralamas do Sucesso, né? São Não, algumas maravilha, histórias aí. maravilha. E quem quiser, André, encontrar o seu livro, ele tá em catálogo ainda, é fácil, tem que entrar em contato com você, como é que é? Então, inicialmente a gente tinha colocado aqui em Curitiba, na Livrarias Curitiba, né? Aqui em Curitiba, daí também na Let's Rock aqui de Curitiba também, que agora fica no Center Everest, não é mais na Praça Tiradentes. E eu vendo normalmente assim, Sal, as pessoas, eu dou meu WhatsApp, as pessoas entram em contato comigo, Maravilha. e eu já encaminho pelo correio. Inclusive o teu já está a caminho aí, Opa, vai chegar aí. não esqueceu da dedicatória para mim, não, né? Não, tá Vou entrar em contato dedicatório. contigo, hein, André? Vou entrar em contato. Daí aí o meu WhatsApp é o seguinte, é o 41, né? 995486132. Maravilha. Ou te busca ali no Instagram também que você responde ali. Isso, André Luiz Molina. André Vai Luiz ali no Molina. Instagram. Se o pessoal tiver dificuldade de te encontrar no Instagram, é só mandar uma mensagem para mim pedindo que eu passo o contato do André. Aproveitando aqui que o papo é livro, eu separei alguns livros aqui que é aquilo, né? Não sei se vocês dois são assim também, mas pelo visto, sim, o Alan, eu sei que lê bastante também. A gente, quando gosta, não gosta pouco, né? A gente Eu adoro. Eu adoro. É. Inclusive, eu ganhei de presente agora esses dias o livro da Juliane, né? Que fez as lives de Legião contigo, Sim, né? sim. Um amigo me deu de mostrar. presente.